Pode tomar seu assento, fique à vontade. Nós estamos no segundo dia tanto da série, né? Da série Imparáveis. Eu não sei se você viu, mas alguns 2 dias depois nós colocamos um pequeno devocional sobre aquilo que nós ministramos aqui. E assim vai acontecer também, acredito que pela manhã. Nós já teremos aqui um pequeno resumo saindo em vídeo. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Às vezes você fala para um amigo, para uma amiga: olha, eu fui muito abençoado ontem. A pessoa não consegue ter noção do que é. Você compartilha esse vídeo e eu tenho certeza que essa pessoa vai ser impactada. Hoje nós temos todos esses recursos que estão à nossa disposição. E nós precisamos utilizar deles para que o nome de Jesus seja declarado. Nós acabamos de fazer isso, né? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Como é que nós fazemos isso? Antigamente as pessoas ainda passavam, né, com carros de som anunciando o nome de Jesus. Coisas que hoje são consideradas poluições sonoras. Você não pode sair com carro de som. Mas nós declaramos hoje o nome de Jesus pela internet. Nós declaramos com os nossos perfis. Nós declaramos compartilhando. E às vezes nós compartilhamos tantas coisas, não que não possa compartilhar, né? Mas coisas que são engraçadas, coisas até edificantes, mas compartilhe as coisas da tua igreja, compartilhe aquilo que nós estamos promovendo. E eu vou aproveitar esse momento aqui, antes de nós entrarmos na mensagem, para pedir exatamente isso. Se você ainda não segue esse perfil da igreja nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, ou mesmo no YouTube, onde é colocado o resumo das mensagens, né? Faça isso. Isso é importante demais. Não apenas pelo fato de nós termos vários seguidores, mas porque isso faz com que a proporção de alcance aumente muito. E isso nos ajuda. Sei que quando você vê um vídeo, você até fica assim: o cara vai ficar mendigando um like aqui, ou que eu compartilhe, né? Eu sei, porque esse era o sentimento que eu tinha. Mas hoje, dentro dessa instituição igreja, eu vejo quão importante isso é. E quando você faz isso, você dá a oportunidade de alguém estar recebendo essa mensagem. Então é importante demais. Nos acompanhe pelas redes sociais. Às vezes, se você olhar com atenção, algumas pessoas às vezes mandam assim, né? Que horário é o culto? Ainda hoje acontece. Que horário é o culto? Vai ter tal coisa? E está tudo na rede social, está bem especificado ali. Então, se você der uma olhada, eu tenho certeza que vai ter toda a informação. Fora o aplicativo da igreja, né? Se você não tem o aplicativo da igreja ainda, já é membro talvez da igreja e não tem o app da igreja, baixe, está lá, The Way Church. Tanto na Apple Store quanto na Play Store você vai encontrar o app da igreja. Ali você tem devocionais, você tem estudos, você tem a Bíblia online, você tem todos os eventos da igreja. Alguns eventos você pode fazer inscrição por ali também. Então, como nós somos uma comunidade, né? Não somos apenas um lugar de palestra. Não é um lugar que a gente vem aqui cantar, ouvir uma boa palavra e ir embora. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Eu estou passando essa informação para você porque ela é de suma importância. Nós estamos... vou aproveitar, vou dar todos os recados aqui. Pastor, termina aí e me passa aqui se tem mais algum recado depois. Tá, tem mais, né? Deixa eu aproveitar e fazer isso agora e depois nós terminamos o culto para cima, só abençoamos você e você vai para casa com aquela palavra queimando no seu coração. No dia 13 de junho, né, nós vamos ter a nossa The Way Move, a nossa corrida e a nossa caminhada. E nós estamos mobilizando muitas frentes para que naquele dia, ali na Via Verde, que é um sábado, nós tenhamos assim mais um momento impactante. Talvez como foi no ano passado ou talvez ainda mais. Nós temos um grande desafio e eu vou compartilhar com você esse desafio que nós temos. O desafio foi porque quando nós pegamos essa data, não se tinha ainda tabela de Copa do Mundo. E é uma coisa até engraçada estar falando isso aqui, né? Mas saiu e o Brasil vai começar, acho que vai fazer a estreia sua contra Marrocos nesse dia. Não que seja lá um grande jogo, mas é a seleção brasileira e nós sabemos que muita gente gosta de ouvir, acompanhar, ver. E eu também gosto. E vai ser coincidentemente no mesmo horário da nossa corrida. O que nós vamos estar preparando lá para aquele dia? Nós vamos fazer um grande movimento de adoração,
Nós vamos fazer um movimento, a dança vai estar lá também, ministrando junto com o Ministério de Louvor. Nós vamos ter depois o funcional, o aquecimento para a corrida, e tudo isso vai já começar bem antes das 19 horas. 19 é a corrida. Nós vamos começar lá pelas 18, talvez um pouco antes, já com toda essa movimentação. Nós vamos fazer a nossa corrida e vai ter paralelo lá um telão. E o telão vai estar passando o jogo da seleção. Então convide amigos, pessoas que queiram assistir o jogo em grupo para estarem lá. Seria muito legal se você fizesse a sua inscrição para correr com a gente ou caminhar com a gente. Mas independente disso, traga as pessoas para elas estarem acompanhando ali e a gente possa fazer um movimento muito legal ali naquele dia. Eu sei que agora está dando uma esquentada aí na procura pelas inscrições, e hoje nós vamos ter o Adilson. Ele vai estar ali atrás fazendo a sua inscrição, pegando ali os teus dados, enfim, para auxiliar você que não consegue de repente fazer pelo link. E por que isso é muito importante? Porque esse movimento, gente, é igreja, é nós juntos, fazendo uma grande obra para Deus, divulgando o nome do Senhor, mostrando a diferença também, e isso vai ser marcante na nossa cidade. Ano passado foi um impacto, e eu acredito que nós podemos fazer um impacto muito maior. Pessoas vão vir para, de repente, assistirem um jogo num telão, mas vão ser impactadas pelo nosso testemunho, por uma palavra. Nós queremos ter uma tenda de oração ali, a pastora falou, né? A gente vamos botar uma tenda de oração. Sabe aquele negócio assim, né? Entre aqui e descubra seu futuro. A pessoa entra ali, já recebe uma mão na cabeça, uma benção, ela vai saber que o futuro dela aguarda ela com Jesus um dia lá na eternidade. Mas aqui na terra ainda, coisas maravilhosas podem acontecer. E Deus está nos dando essas estratégias, aleluia. Deixa eu só lembrar você que nessa sexta-feira, dia 29/5, às 19h30, nós temos um encontro de mulheres. As inscrições encerram amanhã às 11 horas da manhã. Também tem um limite, né, pastor? Está quase chegando nesse limite, então, se você ainda não fez sua inscrição, faça hoje, que talvez ainda tenha algumas vagas, né? A inscrição é R$20, pastora? É isso? R$20, então, a inscrição para o encontro de mulheres. E o retiro de mulheres, que vai acontecer lá em junho, nós só temos, é porque fomos abrindo, né? Não tinha mais vaga, daí foi abrindo mais vaga, foi abrindo mais vaga. Temos ainda 4 vagas. E as inscrições de ambos podem ser feitas pela Secretaria da Igreja, através do WhatsApp da igreja. O bazar vai estar aberto hoje mais uma vez, com ainda 50% de descontos. Coleção de church, é isso? Chegou uma coleção nova, é isso? Que legal. E nesse sábado vai ter a gincana dos Stones. Os pais tragam seus filhos. A gincana vai acontecer aqui mesmo na igreja. Aqui na igreja. Então, os pais que têm seus filhos ali no Stones, eles vão estar com certeza falando a respeito disso, mas nós reforçamos. Estamos cientes, estamos abençoando para que eles tenham esse momento de muita integração. E toda a preparação para essa gincana tem sido recheada de muita palavra, muita direção de Deus. Eu tenho certeza que teus filhos estão recebendo algo sobrenatural. Então, queria deixar esses recados com vocês. Não esqueça, no final, ali onde que tem aquela parte onde tem a maquininha de cartão, vai ter alguém ali fazendo a sua inscrição. Você pode pedir auxílio, enfim, mas não deixe de se inscrever na The Way Move. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que nós fôssemos com um grande número de pessoas. Eu sei que tem até uma porcentagem de desconto para quem é da The Way, para que a gente possa estar ali juntos, fazendo esse movimento. Queridos, dito isso, a gente está falando aqui de corrida, né? Nós vamos partir então para a nossa mensagem 2 de Imparáveis. Olha, eu vou dizer para você que eu me surpreendi com a atmosfera do último culto. Algo sobrenatural se moveu aqui. Eu não sei o que aconteceu na tua semana, não sei o que aconteceu na quinta-feira sua passada, mas algumas pessoas daqui levaram algo muito sobrenatural para sua casa. Foi um impacto de Deus. E no dia de hoje, a mensagem de hoje é: corra leve. Esse é o título da mensagem de hoje. Corra leve. E eu quero embasar isso em Hebreus, livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo 12. E o primeiro verso. Hebreus capítulo 12 e
verso 1. Se você tem a sua Bíblia, eu vou ler o verso inteiro, mas nós vamos fixar em apenas uma parte desse versículo. Se você quiser acompanhar também no telão, diz assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Algumas versões, talvez você tenha aí, diz a corrida que nos está proposta. Só até aqui esse texto, depois a gente vai meditar em algumas partes nele. Veja que existe uma parte aqui que está dizendo: livrem-se de todo o pecado, ou livrem-se de todo o peso e do pecado, e vamos correr com perseverança. Eu estava pensando a respeito disso, de que uma das coisas mais impressionantes talvez seja acompanhando uma corrida, porque o tema que nós estamos falando, ele nos remete muito a isso, é perceber que nem sempre o problema durante a prova seja a falta de força. Às vezes o problema da pessoa é o excesso de peso que ela está carregando. Ela tem talento, ela tem potencial, ela tem capacidade, ela tem preparo, mas se essa pessoa estiver carregando peso demais, ela vai perder a resistência durante o seu caminho. E isso não é algo apenas para o nosso corpo físico, na nossa corrida física. Isso também tem a ver com a nossa alma. E tem gente parando na sua caminhada de vida, e não é nem porque o diabo é muito forte, mas porque ela está carregando peso que não devia. Está carregando alguns fardos. E muitos têm desistido da corrida não porque é muito longe, é muito longa, está demorando muito, eu não consigo, mas porque está carregando uma mochila cheia de coisas do seu passado, coisas que estão impedindo de conseguir caminhar, de conseguir ir avante. Há pessoas cansadas sem fisicamente ter feito nada pesado. E eu sei que enquanto eu falo isso, algumas pessoas se identificam com essa frase. Você está cansado sem ter feito nada fisicamente pesado. Já teve esse dia que você chegou, talvez de noite ou já de tarde, e disse assim: gente, estou moído. Aí alguém te pergunta: o que tu fez? Não fiz nada, estou cansado de não fazer nada. Eu não sei, mas eu estou entregue, eu estou... Só que quando nós vamos analisar, a pessoa, ela só não fez uma atividade física extenuante, não teve um trabalho pesado, mas a sua mente não parou. Talvez foi uma noite mal dormida, onde a mente continuou trabalhando, correndo, enquanto a pessoa, o seu corpo queria apenas descansar. Há muitos cansaços que vêm de outras coisas. Vem da nossa ansiedade, cansaço que vem da culpa que nós carregamos, das pressões, como eu disse, que não te deixam dormir, pressão na mente, da comparação, e depois eu quero entrar um pouquinho mais sobre isso, peso dos traumas, peso da autocobrança. Eu preciso ser melhor, eu preciso conquistar, eu preciso vencer, eu preciso, e isso vai carregando a nossa mochila. Cansados de uma vida dupla, de excessos emocionais, e o problema é que gente cansada emocionalmente, ela vai perdendo a sua consistência espiritual. Veja, não há como nós estarmos quebrados fisicamente ou emocionalmente e estarmos voando espiritualmente, porque nós somos um. Apesar de sermos três, somos um. E isso explica muito a respeito do que é a Trindade também, Você é corpo, alma e espírito, mas é um só. É três, mas é um.
Quem pode explicar isso? Significa que se teu emocional está quebrado, teu corpo físico daqui a pouco começa a demonstrar isso. É o que eles chamam de doenças psicossomáticas. Você está com tanta depressão que daqui a pouco teu corpo adoece. Você guarda tanto rancor que daqui a pouco você está com uma gastrite, você está com uma úlcera, ou desenvolve um câncer, porque não perdoou alguém. Isso já hoje é comprovado. Então veja, apesar de sermos três, nós somos um. E alguma parte de nós pode estar correndo pesado, carregando algo que não deveria carregar. Em Hebreus 12:1, onde nós lemos aqui, tem algo poderoso nesse texto. Ele começa dizendo: livrem-se de todo peso. Ele faz uma separação de todo peso e de todo pecado. Isso aqui dá uma pista para nós. Que existem pecados que nos fazem ficar pesados, mas existem pesos que nem são pecados, mas que estão acabando com a nossa corrida. Significa dizer que nem todo mundo que não está conseguindo avançar está em pecado. A gente vê alguém que está quebrado, alguém que está com problemas, alguém que está ficando doente, e a gente, isso aí é o pecado. Mas nem sempre é o pecado. Hebreus já está nos dizendo: livrem-se do pecado. Esse é o óbvio de todo cristão. Nós temos que nos livrar do pecado. Mas livrem-se também do peso. Porque nem todo peso necessariamente é um pecado. A palavra grega usada aqui para peso é a palavra ônikos, que significa volume, massa, fardo. Nas Olimpíadas antigas, os atletas eles se livravam de tudo aquilo que era pesado. Alguns corriam quase nus, porque tudo era considerado um peso a mais quando se fazia uma longa caminhada. Então eles entendiam, e por isso que era muito vívido aqui para esses escritores, principalmente porque o mundo grego tinha tomado muito conta de toda a Europa. Então isso aqui era muito vívido nas suas mentes. E aqui o escritor diz: livrem-se daquilo que está impedindo vocês de correr, de avançar. Existem coisas que talvez não sejam pecados, mas estão destruindo a tua resistência espiritual. Pessoas tentando correr, carregando coisas que Deus nunca pediu para carregar. Deus nunca te pediu para carregar, mas você está carregando. É uma culpa antiga. E quando eu falo antiga, veja, seja culpa, dores, palavras, traumas, rejeições, coisas antigas, que talvez você até já entregou um dia e pediu perdão a Deus, ou disse: Senhor, não quero mais carregar isso, essas dores, esses traumas, eu perdoo, Senhor. Mas apesar do teu discurso de perdão, apesar do discurso de você dizer: eu não quero mais carregar isso, você depois de um tempo volta no mesmo ponto e diz: Senhor, me perdoa. Mas é como se o Senhor dissesse assim: mas filho, eu já te perdoei. É até um pouco diferente, porque a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão e Deus nos perdoa, Ele esquece dos nossos pecados. É como se você dissesse assim: Senhor, me perdoa porque eu traí, me perdoa porque eu fui perverso, porque eu fui uma mulher que cometeu coisas horríveis, me perdoa. E o Senhor diz: não lembro, já andou pedindo perdão por isso? Ah, sim, Senhor, faz uns 2 anos atrás eu pedi perdão, mas hoje ainda me sinto tão culpado. É por isso que eu não me lembro, porque eu já te perdoei. O que acontece é que Satanás ele tem um arquivo morto de todos os nossos pecados. Ele é o maior arquivista que você pode imaginar. Ele tem tudo o que você fez, e de vez em quando ele pega aquilo e tenta jogar em você de novo, para que isso se torne um peso. Quer ver quando ele está percebendo que você está correndo em direção a algo grandioso, que você vai ter uma grande vitória, ele vai jogar alguma coisa para você, trazer isso para cima de você de novo. Sabe, é como se você estivesse numa corrida e talvez ele nem jogasse em você, ele jogasse na tua frente. E você visse assim: isso aqui é meu. Olha, eu tinha perdido. Aí depois você taca aquilo em cima de você de novo. Diz assim: mas eu não tinha pedido perdão disso aqui. Mas acho que, sei lá, foi tão feio. Acho que Deus não me perdoou. Acho que fulano não me perdoou.
Meu marido está meio estranho comigo essa semana. Eu acho que ele andou lembrando as coisas. Ele está só prontinho para me jogar na cara o que eu fiz. Sabe, o inimigo tem um poder de trabalhar na nossa mente. Então essas coisas antigas, as rejeições antigas começam a aparecer novamente. Você achava que ninguém gostava de você e daqui a pouco volta todo esse sentimento. E você por um momento ainda diz, não, mas eu fui curada disso, eu fui curado disso. Por que eu estou sentindo isso de novo? Mas é tão mais forte porque já pegou. E aí você começa a correr pesado. Quem já participou de uma corrida, sem muito treinamento, assim como esse que vos fala, chega um ponto que tu diz assim, meu Deus, não aguento mais. Ai, que dor. Tá pesado. Tá pesado. E a gente vai correndinho daí, fingindo que tá correndo. Daqui a pouco a gente tá andando. E chega um ponto que tu tá assim, oh Deus, eu tô morrendo. Recebe a minha alma. Aí tu levanta, respira. Aí passa um por ti, passa outro. Ai, não posso parar. Aí tu continua de novo. Mas chega um ponto que você sente o cansaço e você vai parando. E tem gente que vai parando e nunca mais consegue ir, nunca mais consegue avançar. Eu quero que você pense exclusivamente na tua vida espiritual, na tua vida matrimonial, na tua vida empresarial, enfim, a tua vida espiritual. Qual foi o momento em que você parou? Qual foi o momento que as coisas brecaram você? O que aconteceu? O que você juntou do chão que não devia ter juntado? O que você está carregando que não deveria estar carregando? Às vezes, e lembrando desse ponto que diz aqui, nós tentamos carregar coisas que Deus nunca pediu para carregar. Nós podemos estar carregando relacionamentos que Deus não pediu para a gente carregar. Sabe aquele relacionamento tóxico que você está? Aquele namoro que não tem nada de Deus e que está te prejudicando. E você está carregando algo pesado. E daí quando você diz, não, agora eu quero terminar com isso, chega, a outra pessoa te convence que você está errado. E te fez mal e faz você pedir perdão ainda. E você pede. Por quê? Porque você está dentro de um relacionamento abusivo, tóxico. E está carregando peso. São pesos que não estão deixando você avançar. É preciso que nós começamos a olhar com mais cuidado. O que nós estamos carregando? Se nós criarmos personagens para agradar os outros, em algum momento isso vai ser pesado. É como se você carregasse esse personagem com você. Porque em algum momento eu preciso usar dele para ser o cara legal, ou para ser aceito dentro de um determinado grupo. Então eu tenho que ser uma outra pessoa. Isso também pesa. Isso de alguma forma vai impedir você de avançar. E tem gente vivendo cansada porque nunca aprendeu a soltar as coisas. Sempre estamos retendo. O cérebro nosso, quando ele está sob um estresse emocional, ele fica num estado de hipervigilância. Por quê? Ele está esperando que alguma coisa aconteça a todo momento. E isso pode fazer com que em casa uma simples palavra gere uma briga. Porque a pessoa está preparada para a guerra. O outro fala uma coisa sem intenção, mas esse aqui já está super preparado. Cortisol dispara na mente e a mente entra em modo de sobrevivência. Qualquer coisa parece ataque. E isso faz com que você fique sobrecarregado, porque gera fadiga mental, dificuldade de foco. Veja se você tem alguma coisa dessa lista aqui. Fadiga mental, dificuldade de foco, impulsividade, perda de motivação, baixa resistência emocional. Ô pastor, eu gabaritei aqui, ó. Olha, na escola eu nunca fui tão bem como aqui. Tudo. Gente, é tão fácil disso aqui estar presente na nossa vida. E por quê? Porque nós estamos em hipervigilância. Só que essa hipervigilância, ela não está contra o pecado, ela está contra pessoas. Então cedemos ao pecado, cedemos às propostas do inimigo. E veja que a Bíblia diz para nós: livremos-nos do pecado que nos segura. Está em nós, está
pegando, está segurando, e você precisa se livrar. Por isso que ela diz: livrem-se, desatem-se, porque, sabe, esse negócio é pegajoso, e vai causando tudo isso em nós, e espiritualmente nós vamos perdendo a constância na oração. Sabe por que não dá vontade de orar? Eu não tenho mais orado, eu não consigo mais orar, Está aqui o resultado: perdemos o prazer nas coisas de Deus, começamos coisas e não terminamos, vivemos desanimados e sentimos que a nossa vida está sendo drenada. É como se alguma coisa vivesse arrancando as tuas forças. E eu estou falando isso porque isso está nos impedindo de avançar. Você entrou numa grande jornada, numa grande corrida, numa grande maratona. Você entrou porque você tem um alvo. Você encontrou Jesus e Ele te alistou. Ou como a gente falou na semana passada, você saiu da arquibancada, você veio para a linha. E você saiu da linha, você arrancou, você já está correndo. Mas agora você está percebendo que está pesado. E eu estou mostrando para você o que está pesado. Porque nós vamos nos livrar em nome de Jesus de todo excesso de carga, de todo peso. Vamos deixar para trás. Aleluia. A dor que não é tratada, ela vira um peso que não pode ser carregado. Toda dor que não é tratada vai se tornar um peso que não dá para carregar. E uma alma pesada não consegue se sustentar numa corrida longa. Por isso que a gente faz corridas curtas e desiste. Vai até um pedaço e para. Começa um curso e para. Começa a fazer um propósito e para. Por que isso acontece? Porque tem coisas para a gente resolver na alma. E aí, dos pontos que eu coloquei antes era a questão da comparação. E existem pessoas que estão parando na sua corrida. Parando, desistindo e às vezes até caindo por conta da comparação. Veja que nós vivemos em um mundo atual aonde nós temos a tentação da comparação diariamente. Você acorda pela manhã e quando você vai ver, se atualizar nas suas redes sociais ou enfim, começa ali já. Já começa. Corpos para você comparar, resultados que alguém teve para você comparar, conquistas que alguém colocou ali, que você começa a fazer comparação. É a viagem que uma pessoa fez, é o ministério que ela tem, é o casamento, é a prosperidade, é aquela felicidade editada, né? Por quê? Porque nas redes sociais todo mundo parece muito feliz, que não tem problema algum. O grande problema é que, apesar de nós sabermos de que aquilo não é real, nós fazemos uma comparação com a nossa vida. Alguém está viajando e diz assim: mas por que eu nunca consigo viajar? Por que comigo não acontece assim? A pessoa coloca ali, faz uma foto do seu corpo e nós começamos a fazer comparação. Comparamos com a gente, comparamos com o cônjuge. E olha quanto problema isso causa. Porque vivemos em um mundo de comparações. E aí, sem perceber, nós começamos a correr. E o que é o foco da corrida? Você olhar para o alvo. Mas quando eu começo a comparar, eu começo a correr olhando para o lado. Você é meu, que tênis melhor do que o meu. Nossa, eu acho que vai me vencer. Ou eu posso ter soberba também, né? De achar assim: mas eu vou perder para esse aqui. O grande problema é olhar para o lado. Porque o desfoco da verdadeira corrida. E Deus nunca mandou a gente correr a corrida de outra pessoa. E às vezes nós estamos tentando correr a corrida do outro. Porque o outro fez, porque o outro faz, porque o outro escolheu, porque o outro... E nós estamos querendo pular para a raia dele. Mas aquela é a corrida dele. A Bíblia diz, lá em Hebreus, onde a gente leu o versículo: e corramos a corrida que nos está proposta. Ou seja, Deus propôs para você algo. E isso é exclusivo seu. As lutas são exclusivas suas, mas as vitórias são exclusivamente suas também. Mas é preciso que você corra a sua corrida e não a corrida do outro. Pare de tentar viver a vida do outro, comparar-se com o outro. Nós temos talentos diferentes, nós somos pessoas completamente diferentes.
Nós podemos estar correndo uma mesma corrida e sentindo de uma maneira diferente. Você está sentado no mesmo culto, e se eu entrevistar 10 pessoas terão percepções diferentes do que eu preguei. Por quê? Porque somos pessoas diferentes e sentimos diferentes. Se nós sairmos e infelizmente vermos algum acidente acontecendo, pessoas diferentes vão contar diferente. Algumas vão contar quem que bateu, a outra vai dizer porque tinha uma pessoa do lado ali, foi atingida. O outro já vai ver outra coisa, outro vai saber quantas pessoas tinha no carro, outro nem vai saber, só vai dizer a marca do carro que bateu, porque cada um é chamado por uma coisa diferente. Agora, quando eu tento correr a corrida do outro, me comparar com o outro, por que ele está tendo resultados e eu não estou tendo resultados, facilmente eu caio na caminhada. Tem um termo da psicanálise que diz que a comparação é uma forma de autoagressão. Eu me agrido quando eu me comparo. Porque a pessoa, ou ela pode entrar por um espírito de inferioridade, ou um espírito de soberba. Na inferioridade eu me comparo e fico sempre achando que eu sou menos, que eu tenho menos, que eu consigo menos. Na soberba, é você olhar e pensar assim, eu estou muito bem. Porque olha só, essa pessoa. E as duas coisas são ruins. As duas coisas tiram um verdadeiro foco, porque se eu me comparo com quem está ao meu redor, tanto para achar que ele é mais ou achar que ele é menos, eu desfoco da verdadeira função da corrida. Da onde Deus me chamou, porque Deus está tentando chamar a minha atenção, dizendo, olha para mim, e a Bíblia diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Eu preciso olhar para Ele, é nele que eu consigo força. É quando eu estou desanimado e eu levanto a minha cabeça e olho para Jesus, e Jesus está dizendo, você vai vencer, você vai conseguir, tua família vai sobreviver, vai dar tudo certo, só continua correndo, não desista de correr. O Senhor está constantemente falando conosco, mas Satanás quer que você olhe para o lado, quer que você desvie o teu olhar. E gente que compara, fica comparando constantemente e nunca descansa, porque sempre acha que tem alguém, ou que está atrás de alguém. Nunca consegue sossegar na sua corrida, porque pensa que sempre está perdendo, sempre tem alguém melhor, sempre. E a pessoa desfoca da verdadeira corrida. O presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos certa vez falou que a comparação é um ladrão de alegria. Você não consegue ser feliz. Você ganha algo e diz assim, meu, que legal, mas não é da última geração, né? Você ganhou um celular, poxa, é que saiu agora um novo, melhor que esse. Mas obrigado. Já comparei e eu não consegui curtir. Tinha um celular podre, agora eu tenho um melhor. Mas não consegui me alegrar. Por quê? Porque já existe um melhor. Isso acontece muito. As pessoas, não, porque eu quero o carro que nem o fulano. Não, pô, o vizinho comprou um carrão e eu quero um carro igual. Aí quando a pessoa vai lá, trabalha, gasta o que não podia e conquistou, o vizinho comprou outro carro, nem consegue se alegrar, porque o espírito da comparação. E quando a gente fica olhando muito para quem está correndo do lado, é muito fácil da gente tropeçar e cair. Tropeçar e se perder. Existem pessoas correndo uma vida dupla, parecendo que nunca chega, porque está carregando uma vida dupla, e isso está ficando pesado. Pessoas que estão correndo com pecados escondidos. No Salmo 32:3 diz assim, o salmista Davi escrevendo falou assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu fiquei caladinho, eu não falei sobre isso, os meus ossos se envelheceram. Olha a linguagem que ele usa aqui. Ou seja, eu adoeci, eu fiquei mal. Eu estava carregando algo que estava me fazendo mal. Há pessoas que estão lutando duas guerras ao mesmo tempo. É uma guerra externa e uma guerra interna. É uma guerra contra o mal que está ao nosso redor, que são os nossos desafios diários, mas uma guerra aqui dentro também, contra si mesmo, contra as coisas que tentam tomar você, e isso vai cansando, isso vai se tornando um peso. O meu jugo é suave. Nós estamos, quem sabe, carregando coisas muito pesadas.
Há tanto tempo que você não consegue mais nem correr. Você está caminhando e tem gente que já parou, está rastejando, porque está pesado demais. E a graça não é Deus tolerando você, é Deus libertando você. Isso é a graça de Deus. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer libertar você daquele peso que você tem carregado. Os pecados, confessa. A Bíblia diz: confessa e deixa, e você alcança misericórdia. Quanto tempo você vai carregar essas coisas escondidas no teu peito? Isso está impedindo você de avançar. E tem gente que está pedindo velocidade para Deus, mas enquanto carrega muitos pesos que Ele já mandou abandonar. Senhor, eu quero ir mais rápido, eu quero chegar antes, eu quero conquistar, Senhor, e parece que eu não vou. E o Senhor diz: larga esses pesos. Não, mas eu estou tanto tempo com isso aqui. Tem gente que está carregando família. Você intercede pela tua família, mas não tem como você arrastar eles. Não tem como você arrastar. Cada um corre a sua corrida. E eu preciso dizer isso, que talvez essa seja uma das questões bem ilustrativas para nós. Se alguém tocar no outro durante a corrida e ajudá-lo, e ele não estiver na corrida, é invalidado. Isso dentro de uma competição oficial, né? Você precisa entender que você precisa se esforçar. E pare de colocar aí, ó. Está colocando a mãe, o pai, os filhos, o tio, a tia, os primos, tudo nas costas. Pensando: eu vou, porque agora eu sou cristão, eu tenho que ajudar todo mundo. Nós temos que interceder pelas pessoas. Mas cuidado, tem gente impedindo a tua corrida. Nem eles vão chegar e nem você vai chegar. E eu sei que isso aqui é difícil de administrar, o que eu estou falando. Eu entendo que é difícil, porque parece que isso é muito anticristão, né? É como se fosse não ajudar os outros. Mas, gente, não dá para carregar as pessoas para um lugar que elas não querem ir. Às vezes você está tentando conduzir alguém para o lugar que você está indo, mas essa pessoa não quer ir para lá. E eu não estou dizendo nem para o céu, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas nem todo mundo quer fazer o caminho. E existe só um caminho para o céu, e o caminho passa por receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. O caminho para o céu não é o caminho da caridade, não é o caminho de doar todas as coisas que você tem, não é o caminho de você ser bom, não. Apesar disso ser muito benéfico e isso trazer galardão para você, isso não garante a tua salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé no Filho de Deus. É isso que garante a nossa salvação. Aleluia. Para você ser imparável, você precisa soltar os pesos. Solta. E no começo parecia bobo, porque segurar um copo d'água aqui está tranquilo. Mas o tempo foi passando. Foi passando. Foi passando. E daqui a pouco aquela mão já começou a tremer. E daqui a pouco foi baixando. E não conseguia mais sustentar um copo d'água, que talvez pesasse muito pouco. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas coisas que parecem pequenas, mas com o tempo elas vão pesando demais. Sabe, eu guardei, e a gente diz assim, né? Não, guardei, deixa isso aí de lado, botei uma pedra em cima, esquece. Você está carregando a mágoa e a pedra que você colocou em cima. Isso aí vai ficar pesado em algum momento. Vai ficar pesado em algum momento. E nós acostumamos tanto a fazer isso, que hoje nós pudéssemos olhar, se os nossos olhos espirituais se abrissem hoje, será que nós não íamos ver um monte de gente com mochilas cheias de pedra? Corre como? Descansa como? E precisamos entender de que as coisas vão começando pequenas e vão se tornando muito grandes. Tem gente tentando resolver isso apenas com a motivação espiritual. Mas não adianta, eu venho para o culto e se eu não tomar um posicionamento não vai acontecer nada. Eu recebo uma oração, eu venho à frente. Mas se eu não tomar uma decisão real, não vai adiantar de nada. Se você realmente quer vencer, assim, motivação de você levantar pela manhã e dizer: hoje não é só um dia de trabalho. Hoje é o dia em que começam coisas novas na minha vida. Senhor, eu quero começar já orando, eu quero começar te buscando, eu quero começar de uma maneira diferente.
Os pensamentos intrusivos vêm tentando me fazer desistir, pensar coisas erradas, mas não, eu tomei uma decisão, eu deixei para trás. Eu passei pela casa do meu pai e me deu aquele negócio ruim, porque eu e meu pai, não, eu vou parar aqui, eu vou resolver esse negócio. Eu não sei com quem você tem um problema, eu não sei contra quem você tem, ou se é contigo mesma, ou se você está tendo um problema de comparação, porque assim que você abre a tua rede social, você segue pessoas que nem deveria estar seguindo, e vive se comparando, e isso está acabando com você, não está te deixando correr, está acabando com a tua família, você está focado nas coisas erradas. Isso tem se tornado um peso, e por isso que você não está correndo leve. Deus não quer apenas acelerar você. Entenda, Deus não quer te acelerar, Deus quer te aliviar de todos esses fardos, para que você possa estar mais leve. Hebreus não diz apenas corram, primeiro ele diz livrem-se do peso. Primeiro ele diz livrem-se de todo o peso, e depois ele diz corra. Porque não adianta você correr pesado, você precisa se libertar. E nós já saímos da linha de partida. Você já está caminhando. Então nesse caminho, que em nome de Jesus nessa noite você comece a tirar todos esses pesos, tudo aquilo que veio do teu passado, sabe, aquele vício que veio lá de trás já, aqueles pecados de estimação, aquelas coisas que estão acabando com você. Retira tudo isso, diga chega. Eu já conversei com alguém que certa vez assim, olha, eu sei que eu preciso me libertar disso, mas parece que em algum momento eu vou me arrepender, e depois eu vou ter que voltar atrás. E essa pessoa estava decidindo por não largar aquilo que precisava ser largado. Não fique pensando o que vai acontecer amanhã, e se eu cair, e se eu... Não, tome uma decisão firme em Jesus. Você vai vencer se você correr leve. Se você largar todos esses fardos que você vem arrastando por tanto tempo da tua vida, e talvez o problema que você não tem vencido não seja falta de capacidade, falta de unção, falta de talento. Você não tem falta de nada. O que tem é peso. O que tem é uma vida pesada. E quando acontece um pequeno problema em casa, já te quebra. Por quê? Porque você não tem mais capacidade de carregar peso nenhum. Há pessoas aqui hoje que talvez você já esteja cansado de viver cansado. Cansado de viver cansado. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E sabe, alguns não têm mais nem a chance de vir em um próximo culto, porque estão tão cansados de estar cansados que desistem. E eu vim trazer essa mensagem para o teu coração, e eu não sei, não conheço a maioria das pessoas que estão aqui hoje, a ponto e a fundo, para saber da tua vida, para estar falando aqui. Mas o Espírito Santo sabe quem você é. E talvez você está cansado de viver cansado. Eu não aguento mais. O que será? Será que Deus me abandonou? Por que Deus não me ajuda? E Deus está perto de você como um coach, dizendo assim: larga isso, isso não te pertence mais, larga esse negócio para trás, esse peso não é mais teu. Eu já carreguei esse peso na cruz do Calvário, eu já te perdoei faz 5 anos, e você continua carregando isso. Chega, esse trauma já foi, você passou por libertação, você passou por me deixa curar, você passou por retiro. Deixa esse peso para trás, corra leve, meu filho, porque essa corrida está para ti. Deus está convocando você, aleluia. Se coloca de pé, por gentileza. Eu creio que nessa noite Deus queira remover pesos. Se você quiser olhar para dentro do teu coração agora, tem algum peso de culpa aí? A ansiedade tem se tornado um peso para você? Tem algum pecado oculto? Algo que só você sabe. Que se a tua mulher descobrir, que se teu marido descobrir, se meu filho souber, se o meu pastor souber, por quanto tempo você vai esconder e ficar pesado e tá tropeçando pela vida? Tem traumas que se tornam pesos, sobrecarga emocional.
E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu enumero as coisas aqui, não é acusação. Porque só você e Deus sabe a sobrecarga que você tem. Porque todo mundo cobra tudo de você. Todo mundo depende de você. Sua família depende de ti. No trabalho todo mundo vem para você. Aí na tua família é você que tem que resolver as coisas. Você está com uma sobrecarga emocional. Isso tem se tornado um peso. E Deus está falando com você hoje. Porque você está tentando resolver o problema de todo mundo. Mas se você pifar, meu amigo, quem é que vai resolver o teu problema? E aí? Você precisa entregar esse peso hoje para Jesus. Porque não era para ser um peso, mas se tornou um peso que você está sobrecarregado. E Ele está dizendo: vinde a mim, você que está sobrecarregado. Para você que está oprimido pelas comparações. Você se compara demais com todo mundo. Eu precisava estar mais além. Eu precisava estar conquistando mais. Eu precisava ter aquele carro. Eu precisava ter aquela roupa. Eu precisava ter isso. Eu precisava ter mais dinheiro. Eu precisava ter tudo. Eu precisava e você não consegue. Isso tem se tornado um peso. Não te deixa avançar nem para as coisas pequenas. Tem relacionamentos que estão sendo pesados porque estão destruindo a sua alma. Mas existe uma corrida diante de você. E pessoas imparáveis não são pessoas que não têm problemas. São pessoas que aprenderam que precisam deixar algumas coisas para trás. Os imparáveis não são pessoas que não têm problemas, mas são pessoas que aprenderam a correr leve. Aprender a deixar as coisas para trás. E deixando as coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim. Existe algo diante de você. Existe uma linha de chegada ali à frente. Você precisa largar esse peso. E nessa noite eu entendo de que hoje, e essa mensagem em específico, não é uma mensagem uau, é uma mensagem que pegou. Por quê? Porque o Espírito Santo está pedindo para você nesse momento: entrega para mim aquela mochila de estimação, sabe aquele negócio que você carrega? Mas é que só eu sei o que me fizeram. Mas só eu sei a dor que eu vivo. Mas só eu sei como é difícil. Mas só eu sei, eu não queria ter feito, mas eu fiz. E eu preciso carregar comigo, porque se alguém souber, eu não consigo me libertar. Eu vivo preso nesse vício e eu acho que isso vai me acompanhar para sempre. Você está carregando um peso que não é seu. A Bíblia diz que Jesus levou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Mas o que Ele está te pedindo hoje é entrega. E eu vou fazer um apelo. E nesse apelo eu quero usar as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. O Senhor está convidando você a deixar os teus fardos aqui. E não importa se o teu fardo é de pecado ou se o teu fardo é das opressões da vida. Não importa o nome do fardo. Não importa se as comparações ou se as pressões emocionais das responsabilidades que você tem. O fato é, está difícil de correr. E Deus quer libertar você de todo o peso hoje. Porque existe algo para você conquistar. Existe algo à tua frente. Existe algo para você. E hoje é dia de libertação. Se você precisa deixar algum fardo, hoje não vai funcionar deixar o fardo aqui. Tem pessoas que estão sem fardos. Mas se você tem um fardo, deixa aos pés da cruz hoje. Traga diante do altar de Deus. Coloca o teu fardo. Vem como um ato profético. Sai do teu lugar e vem dizer: Senhor, hoje eu quero colocar aqui, porque eu não ando mais com esse negócio. Essa culpa não me escraviza mais. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem, que eu quero orar por você.